Olá, amigos queridos do nosso Momento Redenção. Uma vez mais aqui nos encontramos para, nesta noite, conversarmos um pouco sobre um tema que está contido no livro dos Médiuns, de Allan Kardec, na tradução de José Herculano Pires, pela editora LAC. E o tema de que nós vamos tratar é manifestações visuais, que estão no capítulo 6, né? Manifestações visuais, no capítulo 6 de O Livro dos Médiuns. E o item de que trataremos neste encontro é ensaio teórico sobre as aparições, que é um tema muito interessante de O Livro dos Médiuns. Então, vamos lá às reflexões, anotações de Allan Kardec neste precioso livro que traz, que é, em verdade, o Tratado da Ciência Espírita, né? Que é um livro que trata exclusivamente, muito especificamente, da mediunidade, todas as suas complicações, toda a sua importância, todos os seus senões, tudo que abrange a mediunidade e os médiuns estão aqui nesta obra de Allan Kardec, que trata exatamente desse tema. Então, nós vamos lá. Ensaio teórico sobre as manifestações. Esse estudo compreende as questões 101 até 110, né? E nós vamos devagar, vendo se é possível tratar de todas elas, mas com calma, avaliando, pensando, refletindo juntos, né? Eu junto com vocês, para que a gente tenha um bom entendimento. Inicia, então, o item 101. As manifestações mais comuns de aparições ocorrem durante o sono, pelos sonhos. São as visões. Não podemos examinar aqui, diz Kardec, todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Resumiremos dizendo que eles podem ser uma visão atual de coisas presentes ou distantes, uma visão retrospectiva do passado e em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. E já nesse primeiro parágrafo, né, em que Kardec fala dessa questão, nós já poderíamos pensar, refletir com aqueles seus continuadores mais na nossa atualidade, e no caso específico nós lembramos de Hermínio Corrêa de Miranda, que era um grande pesquisador espírita, um espírita de boa cepa e um pesquisador acurado, autor de obras muito interessantes com relação à mediunidade, como Diálogo com as Sombras, por exemplo, e Diversidade dos Carismas, que aborda muito essa questão temporal, né, das relações com os espíritos, que são obras deste mesmo autor, Hermínio Corrêa de Miranda, que fazem um passeio através da pesquisa nesse característico que Kardec fala aqui, que nós vamos repetir. Uma visão atual de coisas presentes ou distantes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Frequentemente também, quadros alegóricos, frequentemente são também quadros alegóricos que os espíritos nos apresentam como úteis advertências
ou salutares conselhos. Quando são espíritos bons, ou para nos enganarem e entreterem as nossas paixões, se são espíritos imperfeitos. E olha que detalhe interessante, né? Eu vou reler a frase para que a gente perceba a atenção que Kardec tem com essa questão. Então, ele diz assim: frequentemente são também quadros alegóricos que os espíritos nos apresentam como úteis advertências ou salutares conselhos. Quando são espíritos bons. Agora, olha o detalhe depois. Ou para nos enganarem e entreterem as nossas paixões, se são espíritos imperfeitos. Olha que Kardec não diz espíritos maus, porque isso poderia fazer supor crer-se na existência de espíritos maus, e Deus não criou nenhum espírito mau, né? Somos todos criados simples e ignorantes. Aqueles que ainda praticam maldades são os que são imperfeitos, nosso caso, né? A teoria abaixo se aplica aos sonhos como a todos os outros casos de aparições. E aí, a recomendação que é feita é que se vá ao Livro dos Espíritos, ver-se na questão 400 em diante. E a questão 400 é aquela que está lá no livro 2º, capítulo 8, Emancipação da Alma, que vai tratar exatamente dessa questão, o sono e os sonhos, e por aí vai. Mas nós vamos, então, ampliando o nosso horizonte de compreensão, de entendimento, né? Segue Allan Kardec. Não ofenderemos o bom senso dos leitores refutando o que há de absurdo e ridículo no que vulgarmente se chama de interpretação dos sonhos. E aí entra uma nota oportuna, muito oportuna, de José Herculano Pires, que é a nota de número 5, que diz assim: Kardec se refere à arte vulgar de interpretação dos sonhos e não aos processos psicológicos hoje empregados na terapêutica. Quanto a esses processos, referem-se apenas a um aspecto dos sonhos, realmente significativo do ponto de vista psicológico, mas muitas vezes mal interpretado, por falta de visão de conjunto, e que escolas como a de Carl Gustav Jung já procuram atingir. Então, Herculano faz a referência a que, quando Kardec fala desse estado, dessa vulgaridade do sonho, das interpretações dos sonhos, ele se refere a essa interpretação dos sonhos que se faz como horoscopismo e essas coisas, né? E não aquelas que a psicologia vai abordar, especialmente já aquele tempo que a escola psicológica de Gustav Jung começava a tratar, né? Então, sigamos ainda com Kardec. As aparições, propriamente ditas, ocorrem no estado de vigília, no pleno gozo e completa liberdade das faculdades da pessoa. Apresentam-se, geralmente, com uma forma vaporosa e diáfana, algumas vezes vaga e indecisa. Quase sempre, a princípio, é um clarão esbranquiçado, cujos contornos vão se desenhando aos poucos. De outras vezes, as formas são claramente acentuadas, distinguindo-se os menores traços do rosto a ponto de se poder descrevê-las com precisão. As maneiras,
o aspecto, são semelhantes ao do espírito quando encarnado. Podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta com aquela que melhor o possa identificar, se for esse o seu desejo. Então, existe esse caráter que nós vamos identificando a partir daí, esse caráter plástico do perispírito, que permite, que é uma qualidade que o perispírito tem, e que permite ao espírito, como ele diz aqui, podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta com aquela que melhor o possa identificar, se for esse o seu desejo. Assim, embora não tenha, como espírito, nenhum defeito corporal, ele se mostra estropiado, coxo, corcunda, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário para identificá-lo. Então, vejamos de novo. O espírito em si, ele não tem nenhum defeito corporal. Mas, para que eu possa identificar, por exemplo, uma parentela minha, um amigo, que seja, que tenha lá uma marca específica da sua trajetória encarnatória, como seja um aleijão, uma cegueira, uma grande cicatriz, isso vai estar expresso ali pela vontade do espírito para que mais facilmente eu identifique esse meu conhecido, amigo, parente, enfim, né? Esopo, por exemplo, não é disforme como espírito, mas se o evocarmos como Esopo, por mais existências posteriores que tenha tido, aparecerá feio e corcunda com seus trajes tradicionais, para efeito de identificação. Uma particularidade a notar é que, exceto em circunstâncias especiais, as partes menos precisas da aparição são os membros inferiores, enquanto a cabeça, o tronco, os braços e as mãos aparecem nitidamente. Assim, não os vemos quase nunca andar, mas deslizar como sombras. Quanto às vestes, ordinariamente se constituem de um planejamento que termina em longas pregas flutuantes. São essas, em resumo, acrescentadas por uma cabeleira ondulante e graciosa, as características da aparência dos espíritos que nada conservam da vida terrena. Mas os espíritos comuns das pessoas que conhecemos vestem-se geralmente como o faziam nos últimos dias de sua existência. Então, nós vamos vê-los, se a mãe, se a pai, enfim, se a mulher vai estar com o seu vestido tradicional, aquele que nós conhecemos, se o pai vai estar de terno de bermuda, como fosse o seu ato mais comum e que pudesse torná-lo mais imediatamente reconhecível, né? Há os que muitas vezes se apresentam com símbolos da sua elevação, como uma auréola ou asas, pelo que são considerados anjos, que nada mais é, na realidade, esses apetrechos ou esses atributos, essa aparência, como ele diz aqui, símbolos da sua elevação. Para que tenhamos ideia da elevação daquele espírito, às vezes aparece com a aura, né, com a auréola, que caracteriza aqueles espíritos já mais avançados, né? Outros carregam instrumentos que lembram suas atividades terrenas. Assim,
Um guerreiro poderá aparecer com uma armadura, um sábio com seus livros, um assassino com o seu punhal e assim por diante. Os espíritos superiores apresentam uma figura bela, nobre e serena. Os mais inferiores têm algo de feroz e bestial. E algumas vezes, ainda, trazem os vestígios dos crimes que cometeram ou dos suplícios que sofreram. Então, nós vamos ver, às vezes, retratado naquele ser que aparece, né? Que se expõe ali, a mutilação que ele causou em alguém, ou o sofrimento que ele traz de uma hemorragia ou de uma morte por envenenamento, ou qualquer coisa desse tipo, fica às vezes expressa ali. Então, olha lá, os mais inferiores têm algo de feroz e bestial, e algumas vezes ainda trazem os vestígios dos crimes que cometeram ou dos suplícios que sofreram. O problema das vestes e dos objetos acessórios é talvez o mais intrigante. Voltaremos a tratar disso num capítulo especial, porque ele se liga a outras questões muito importantes. Dissemos que a aparição tem algo de vaporoso. Em alguns casos, poderíamos compará-la à imagem refletida num espelho sem aço, que, apesar de nítida, deixa ver através dela os objetos de trás. É geralmente assim que os médiuns videntes as distinguem. Eles as veem ir e vir, entrar num apartamento ou sair, circular por entre a multidão com ares de quem participa, ao menos os espíritos vulgares, de tudo que se faz ao seu redor, de se interessarem por tudo e ouvirem o que diz. Muitas vezes, se aproximam de uma pessoa para lhe assoprar ideias, influenciá-la. Quando são espíritos bons, influenciá-la quando são espíritos bons. Zombar dela quando são maus. Mostrar-se tristes ou contentes com o que obtiveram. Mostrando-se tristes ou contentes com o que obtiveram. São, em uma palavra, a contraparte do mundo corporal. Então, nós vamos reler esse trechinho para ficar mais claro. Muitas vezes, se aproximam de uma pessoa para lhe assoprar ideias, influenciá-la quando são bons, quando são espíritos bons, zombar dela quando são maus, mostrando-se tristes ou contentes com o que obtiveram. São, em uma palavra, a contraparte do mundo corporal. É assim esse mundo oculto que nos envolve, no meio do qual vivemos sem o perceber. Como vivemos entre as miríades de seres do mundo microscópico. E é interessante isso, né? Porque nós falamos e tememos muitas vezes os fantasmas, os espíritos que estejam aqui à nossa volta. E olha quantos corpúsculos potencialmente deletérios ou não estão à nossa volta no ar, né? Quantas bactérias vivem, né? Nós vivendo agora essa situação de pandemia, não está mais uma vez comprovado que o ar carrega uma série de pequenos seres infinitamente pequenos que nós absolutamente não conseguimos ver, observar a olho nu, e se chegam a nós, estamos nós com Covid, ou nesse exato momento com a gripe que volta a incidir
sobre a população no Rio de Janeiro, pelo menos, mas não só, né? Então, como é importante a gente perceber que a gente está mergulhado nesse oceano com uma série de milhões de seres que nós não identificamos, nem percebemos. E os seres espirituais são esses, são alguns deles também, né? Então, é muito interessante isso. A revelação do mundo, dos infinitamente pequenos, de que não suspeitávamos, foi feita pelo microscópio. O Espiritismo, servindo-se dos médiuns videntes, nos revelou o mundo dos espíritos, que é também uma das forças ativas da natureza e que nós não conseguimos, a não ser que sejamos videntes, ver. Ou que haja uma aparição em que eles se proponham a se expor para nós, mostrarem-se para nós, ainda que não sejamos necessariamente videntes, pode acontecer, né? Mas, de modo geral, só o vidente vai poder ver, identificar, e nós não. E, no entanto, estamos aqui ombreando com todos eles, com diversos deles, né? A nuvem de testemunhas a que se referia Paulo de Tarso era exatamente essa, né? Então, ele é o mundo dos espíritos, que é também uma das forças ativas da natureza. Com a ajuda dos médiuns videntes, podemos estudar o mundo invisível, iniciar-nos nos seus hábitos, como um povo de cegos poderia estudar o mundo dos que veem com o auxílio de algumas pessoas que gozassem da faculdade de visão. Essa imagem que Kardec, essa comparação que Kardec estabelece é muito interessante, né? Nós, como um povo de cegos, poderia estudar o mundo dos que veem com o auxílio de algumas pessoas que gozassem da faculdade de visão, que nesse caso são os médiuns videntes. E ele nos sugere ver adiante, aqui em O Livro dos Médiuns, mesmo no capítulo 14, Os Médiuns, o tópico referente aos médiuns videntes, que não será o nosso tema deste encontro. Segue Allan Kardec. O espírito que deseja ou pode aparecer reveste algumas vezes uma forma ainda mais nítida, com todas as aparências de um corpo sólido, a ponto de dar uma ilusão perfeita e fazer crer que se trata de um ser corpóreo. Em alguns casos, e dentro de certas circunstâncias, a tangibilidade pode tornar-se real, o que quer dizer que podemos tocar, apalpar, sentir a resistência e o calor de um corpo vivo, o que não impede a aparição de se esvanecer com a rapidez de um relâmpago. Então, embora ele possa tornar-se tangível para que nós possamos, inclusive, tocar, perceber o calor, a pulsação, etc., etc., ele pode, num átmato, esvair-se, esvanecer. Nesse caso, já não é só pelos olhos que se verifica a presença, mas também pelo tato. Então, nós podemos ter a visão, ele pode se apresentar visualmente, mas pode tornar essa visão, essa aparição, tangível, de tal sorte que nós poderemos tocar no corpo, naquele corpo, com todas as aparências de um corpo real, sentir pulsação, calor, etc., e, num átimo, ele se esvanecer. Se pudéssemos atribuir à ilusão ou a uma espécie de fascinação a ocorrência de uma aparição simplesmente visual, a dúvida já não é possível quando a podemos pegar e quando ela mesma nos segura e abraça. Então, são duas situações distintas.
Se aquela em que a gente apenas vê pode se pôr em dúvida, pode-se dizer, se propor uma alucinação, um devaneio, alguma coisa assim, quando você pode tocar, pegar, e inclusive quando ela mesma lhe abraça, não há mais como negar o fato. As aparições tangíveis são as mais raras, mas as que têm havido nestes últimos tempos, pela influência de alguns médiuns potentes, e aí potentes há uma nota importante do Herculano. Entre outros, o doutor Hom. A esta nota de Kardec, devemos acrescentar os fatos atuais, constantes de experiências e observações parapsicológicas. Ver, entre outros, Canais Ocultos da Mente, da doutora Louise Heine. Então, Kardec tem uma nota que fala, entre outros, o doutor Hom. E Herculano acrescenta a informação. A esta nota de Kardec, devemos acrescentar os fatos atuais daquele momento, constantes de experiências e observações parapsicológicas. E nos recomenda, então, que vejamos o livro Canais Ocultos da Mente, da professora Louise Heine, que fez experiências e anotadas nesta obra. Então, voltando lá, mas as que têm havido nestes últimos tempos, pela influência de alguns médiuns potentes, inteiramente autenticadas por testemunhos irrecusáveis, provam e explicam os relatos históricos sobre as pessoas que reapareceram após a morte, com todas as aparências da realidade. Então, eram muitos relatos. A gente sabe, a história da humanidade tem uma série de relatos desse tipo. Agora, o que é interessante é que a conformação da doutrina espírita e essa experimentação toda levada a cabo por Allan Kardec vai confirmar todos esses fatos, né? Então, é esse que é interessante. Não se trata de uma base de achismo, ninguém achou nada. É a experimentação, a verificação, com testemunhas idôneas, pessoas sérias reunidas em torno de uma proposição, né, e que atestaram esses fatos, além do próprio Allan Kardec, na Sociedade de Fazer Estudos Espíritas, levando a cabo essa pesquisa. Né? De resto, como já acentuamos, por mais extraordinários que sejam semelhantes fenômenos, perdem todo o caráter de maravilhoso quando se conhece a maneira pela qual se produzem e se compreende que, longe de representarem uma derrogação das leis naturais, apresentam apenas uma nova aplicação dessas leis. E isso é que é bem interessante. É uma nova... apresenta apenas uma nova aplicação dessas leis. Então, não há nada de sobrenatural. O perispírito, por sua própria natureza, é invisível no estado normal. Isso é comum a uma infinidade de fluidos que sabemos existirem e que jamais vimos. Então, o perispírito não é um único fluido não visível. Tem uma série deles, né? E outros que a gente nunca viu. Mas ele pode também, à semelhança de certos fluidos, passar por modificações que o tornam visível, seja por uma espécie de condensação ou por uma mudança em suas disposições moleculares. E é então que nos aparece de maneira vaporosa. A condensação pode chegar ao ponto de dar ao perispírito as propriedades de um corpo sólido e tangível, mas que pode instantaneamente voltar ao seu estado etéreo e invisível. É necessário não tomar ao pé da letra a palavra condensação, pois só a empregamos por falta de outra,
e como simples recurso de comparação, só para a gente ter uma ideia, né? Podemos entender esse processo ao compará-lo ao do vapor, que pode passar da invisibilidade a um estado brumoso, depois ao líquido, a seguir ao sólido e vice-versa. Esses diversos estados do perispírito, entretanto, resultam da vontade do espírito e não de causas físicas exteriores, como acontece com os gases. Então, esse é um dado extremamente importante, porque o que vai promover essas alterações, seja da alteração da molecular, seja da estruturação desse corpo, tudo, quem comanda isso é o espírito, é a vontade do espírito, né? Diferente dos gases. Os gases, com calor, muda, com frio, condensa. Né? Então, a ação dos gases sobre os gases é exterior e a ação do fluido é executada pela vontade do espírito. O espírito nos aparece quando deu ao seu perispírito a condição necessária para se tornar visível. Mas a simples vontade não pode bastar para produzir esse efeito, porque a modificação do perispírito se verifica mediante a sua combinação com o fluido específico do médium. Então, novamente, não há milagre. Tudo acontece numa lógica química que é exercida e nós não podemos avaliar, né? Então, condição necessária para se tornar visível, mas a simples vontade não basta para produzir esse efeito, porque a modificação do perispírito se verifica mediante a sua combinação com o fluido específico do médium. Então, o espírito lança a mão do fluido que é o perispírito, de alguma maneira amalgamá-lo junto ao do médium para conseguir o efeito necessário. Né? É a junção desses dois, é a confluência, é a união desses dois fluidos que vão produzir o efeito necessário, ou o efeito que se precisa ou se busca realizar. Ora, essa combinação nem sempre é possível, e isso explica por que a visibilidade dos espíritos não é comum. Assim, não é suficiente que o espírito queira aparecer, nem apenas que uma pessoa o queira ver. É necessário que os fluidos de ambos possam combinar-se, para o que tende a haver entre eles uma espécie de afinidade. É necessário ainda que a emissão de fluido da pessoa seja abundante para operar a transformação do perispírito. E, provavelmente, há outras condições que desconhecemos. E Kardec tem também o cuidado e a humildade de lidar com essas questões sem as absolutas certezas que costumam dominar a nós, simples mortais, que temos a mania de saber tudo. Olha o que Kardec esclarece. É necessário ainda que a emissão de fluido da pessoa seja abundante para operar a transformação do perispírito, e diz ele ainda, e provavelmente há outras condições que desconhecemos. Por fim, é preciso que o espírito tenha a permissão de aparecer para aquela pessoa, o que nem sempre lhe é concedido, ou pelo menos não o é em certas circunstâncias, por motivos que não podemos apreciar. Outra propriedade do perispírito é a penetrabilidade, ou seja, é ser trespassável. Nós podemos atravessá-lo,
né? Então, é a penetrabilidade inerente à sua natureza etérea. Se não fosse assim, nós estaríamos dando uns barrões direto nos espíritos que se nos acotovelam. Então, isso tem uma lógica, né? Nenhuma espécie de matéria lhe serve de obstáculo. Ele passa por nós, atravessamos, nos cruzamos, a gente nem sabe que cruzou, passou pelo meio, ou que os espíritos passaram pelo meio de nós, literalmente falando, né? Nenhuma espécie de matéria lhe serve de obstáculo. Ele atravessa a todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Não há, pois, meios de impedir a entrada dos espíritos que vão visitar o prisioneiro em sua cela com a mesma facilidade com que a visitam o homem no meio do campo. Então, tem uma nota do Herculano também muito interessante, que é a nota de número 8. As pesquisas parapsicológicas da atualidade confirmam plenamente essa explicação. A escola do Heine sustenta a inexistência de barreiras físicas para a transmissão do pensamento e a percepção à distância, e a escola russa tentou, em vão, provar o contrário. Então, nós vemos aí que até ali, até agora, Kardec e este tratado científico da doutrina espírita, da mediunidade, né, não foi refutado, porque as pesquisas levadas a cabo até agora não trouxeram nenhum desmentido a essas proposições. Sigamos, então. As aparições no estado de vigília não são raras, nem constituem novidade. Verificam-se em todos os tempos. A história oferece-nos grande número de casos, mas, sem remontar ao passado, encontramos-las com frequência nos nossos dias. Muitas pessoas as tiveram e as tomaram no primeiro instante pelo que se convencionou chamar de alucinações. São frequentes, sobretudo, de pessoas distantes que vêm visitar parentes e amigos. Muitas vezes não têm um objetivo claro, mas podemos dizer que, em geral, os espíritos que assim aparecem são atraídos por simpatia, ou seja, similitude de sentimentos, de propósitos. Que examine cada um as suas lembranças e verá que são poucos os que não conhecem fatos dessa natureza, cuja autenticidade não se poderia pôr em dúvida. Acrescentaremos às considerações precedentes o exame de alguns efeitos ópticos que deram lugar ao estranho sistema dos espíritos glóbulos. Nem sempre o ar é inteiramente límpido. É então que as correntes de moléculas aeriformes e sua movimentação, produzida pelo calor, se tornam perfeitamente visíveis. Algumas pessoas tomaram isso por conjuntos de espíritos agitando-se no espaço. Basta-nos mencionar esta opinião para a refutar. Mas há outra espécie de ilusão não menos bizarra, contra a qual se deve também precaver. O humor aquoso do olho tem alguns pontos mal perceptíveis que perderam algo de sua transparência. Esses pontos são como corpos opacos em suspensão no líquido que os movimenta. Eles projetam no ar ambiente e à distância, aumentados pela refração, pequenos discos aparentes de 1 a 10 milímetros de diâmetro que parecem nadar da atmosfera. Vimos pessoas tomarem esses discos
por espíritos que as seguiam por toda parte, e no seu entusiasmo, veem figuras nas nuances de irisão, o que é quase o mesmo que ver uma figura na lua. Bastaria uma simples observação, feita por elas mesmas, para reconduzi-las à realidade. Esses discos, ou medalhões, dizem elas, além de acompanhá-las, repetem os seus movimentos. Vão para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, segundo elas movem a cabeça. Isso nada tem de estranho, desde que os discos são projetados pelo globo ocular e devem, naturalmente, obedecer aos seus movimentos. Se fossem espíritos, deveriam estar adstritos a um movimento demasiado mecânico para seres inteligentes e livres. Papel, aliás, bem cansativo, mesmo para espíritos inferiores, e com mais forte razão, incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. É verdade que alguns tomam por maus espíritos os pontos negros ou moscas amauróticas, que são pontos negros que aparecem na visão por motivo de atrofia do nervo óptico, produzindo cegueira parcial ou total, sem prejuízo do globo ocular, amaurose ou gota aérena, né? Então, é coisa bem diferente. Os discos, assim como as manchas negras, têm um movimento ondulatório restrito a um certo ângulo. E o que aumenta a ilusão é que eles não seguem bruscamente os movimentos da linha visual. A razão é muito simples. Os pontos opacos do humor aquoso, causa primeira do fenômeno, estão em suspensão no líquido e tendem a descer. Sobem com o movimento dos olhos, mas atingindo certa altura, se fixarmos o olhar, vemos os discos descerem por si mesmos e depois pararem. Sua mobilidade é extrema, pois basta um movimento imperceptível do olho para mudá-los de direção e fazê-los percorrer rapidamente toda a amplitude do arco, no espaço em que a imagem se produz. Enquanto não se provar que essa imagem tem movimento próprio, espontâneo e inteligente, não se pode ver nisso um fenômeno óptico e fisiológico. Só se pode ver nisso, aliás, um fenômeno óptico e fisiológico. Acontece o mesmo com as centelhas produzidas pela contração dos músculos dos olhos, que aparecem em feixes mais ou menos compactos, e que são, provavelmente, devidos à eletricidade fosforescente da íris, pois, em geral, se circunscrevem ao círculo desse disco. Semelhantes ilusões só podem resultar de observação imperfeita. Quem tiver seriamente estudado a natureza dos espíritos, através dos meios oferecidos pela prática doutrinária, compreenderá quanto elas têm de pueril. Assim como combatemos as teorias temerárias com as quais atacam as comunicações, pois que decorrem da ignorância dos fatos, também devemos procurar destruir as ideias falsas que decorrem mais do entusiasmo do que da reflexão, e que, por isso mesmo, produzem mais mal do que bem junto aos incrédulos, já naturalmente dispostos a procurar o lado ridículo. O perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Seu conhecimento nos deu a chave de numerosos fenômenos, permitindo um grande avanço à ciência espírita e fazendo entrar numa nova senda ao tirar-lhe aquele resquício de maravilhoso. Nele encontramos, graças aos próprios espíritos, pois é bom notar que foram eles que nos indicaram o caminho, a explicação da possibilidade de ação do espírito sobre a matéria,
da movimentação dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Nele, encontraremos a explicação de muitos outros fenômenos ainda por examinar, antes de passar ao estudo das comunicações propriamente ditas. Tanto melhor as compreenderemos, quanto mais nos inteiramos de suas causas fundamentais. Se bem compreendermos esse princípio, facilmente poderemos aplicá-lo aos diversos fatos que se apresentam à observação. Longe de nós considerar a teoria que apresentamos como absoluta e como sendo a última palavra da questão. Ela será, sem dúvida, completada ou retificada mais tarde através de novos estudos. Mas, por mais incompleta ou imperfeita que hoje se apresente, pode sempre ajudar a se compreender a possibilidade dos fenômenos por meios que nada têm de sobrenatural. Se é uma hipótese, não se lhe pode, entretanto, negar o mérito da racionalidade e da probabilidade, e que vale tanto quanto todas as explicações tentadas pelos negadores para provar que tudo não passa de ilusão, fantasmagoria e evasiva nos fenômenos espíritas. E aí termina com uma última nota de José Herculano Pires, é a nota de número 10. A posição de Kardec é inegavelmente científica. Essa teoria do perispírito não foi desmentida nestes 100 e tantos anos. Pelo contrário, as hipóteses psicológicas atuais confirmam essa teoria no campo da parapsicologia. Vejam-se as hipóteses de Carrington sobre as estruturas de censas e psicons, as de Soal, Broad, Tisner e outros. Nota do Herculano Pires acerca desta posição de Kardec, que é uma posição científica, onde não se diz eu tenho a absoluta verdade e ela é incontestável e irretocável. Até aqui sim, mas se surgir algo novo, comprovadamente alterando essa proposição, que seja. Essa é a ideia de Allan Kardec, né? Então, a gente tem procurado trazer esses temas para que nós possamos conhecer vagarosamente, ou melhor, e reconhecer a atitude de Allan Kardec ante a doutrina e o que essa doutrina representa de fato para nós, e especialmente na sua ciência espírita, que está contida exatamente aqui em O Livro dos Médiuns, que, de modo geral, salvo o melhor juízo, grande parte dos adeptos acabam esquecendo de lançar mão para a prática da mediunidade. Enfim, amigos e amigas do Momento Redenção, nós agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos, refletindo sobre a obra kardeciana e, neste caso, o Livro dos Médiuns. Muita paz e luz em todos os corações. Graças a Deus.